Vamos falar de pronome? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai tratar então das duplas, que a gente já falou, na última aula, sobre a questão de definição e classificação de pronome. E nessa aula, especificamente, a gente vai falar de pronome pessoal e pronome possessivo. Uma das coisas para a gente poder entender os pronomes vai ser que a gente tem as pessoas do discurso. Isso é nada mais nada menos do que a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, sendo a primeira pessoa quem fala ou com quem se direciona no discurso de eu ou nós, assim como a segunda pessoa é quem recebe a informação ou com quem se fala, que seria o caso de você, tu, vós ou vocês, e também a terceira pessoa, que vai ser o tratamento que a gente tem de quem se fala ou do que se fala, que seria o caso de ele, ela, eles e elas. Os pronomes pessoais estão sempre relacionados com um verbo. Pode ser que eles são quem faça uma ação, ou se não, quem recebe uma ação. Há também a existência de quando você tem um complemento nominal, sendo a função do que a gente tem dessa pessoa. Então a gente vai ver aqui quais são as formas do pronome pessoal. Então a gente vai ter dois grandes grupos que são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Quando a gente tem do caso reto, eles funcionam como sujeito da oração. Já no caso de um pronome do caso oblíquo, significa aquela outra função que eu falei, que é de complemento verbal, ou seja, dar uma informação para o verbo, ou de complemento nominal. Então aqui a gente vai ter do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós e eles, assim como a gente tem no caso oblíquo na forma átona: me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes, se. E assim como a gente tem da forma tônica, a gente tem a preposição mais o mim, a preposição mais o ti, a preposição mais o se ou ele, preposição mais nós, preposição mais vós e a preposição se ou eles. Se você já percebeu, a única diferença que existe entre o pronome oblíquo átono e o pronome oblíquo tônico é a questão que a gente tem na preposição. Então, se no tônico a gente tem a preposição, no átono a gente não precisa dessa preposição ou não existe. Então, para a gente poder perceber a diferença do que a gente tem do pronome no caso reto e no caso oblíquo, a gente pode perceber simplesmente pela questão de que ou é quem faz a ação, ou se não é uma informação dessa ação. Por exemplo, tu não tens pena. Nesse caso, a gente tem um tu com a função de um pronome pessoal no caso reto. Já na questão de sempre, sempre te amar. Nessa questão, a gente tem um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Pode ser que os pronomes oblíquos eles tenham que fazer alguma modificação quando eles são adicionados com algumas formas verbais. Por exemplo, o caso de o e a, ou se não suas formas do plural, que são os e as, quando eles vão se juntar com verbos terminados em R, S ou Z, né, ligados com essa forma, eles vão virar lo, lá, ou se não, los e las. Por exemplo, na situação que a gente tem com o escrever mais o o, a gente tem escrevê-lo. Quando a gente tem escrevemos mais o a, escrevemo-la. E quando a gente tem o fez mais o a, fê-la. Se a gente tem um verbo terminado com o som nasal, que são os casos de am, em, o, tio e e, ou se não com outras formas que dão esse som nasal, a gente vai ter um processo chamado eufonia. É nada mais do que a gente combinar sons que são mais agradáveis para a gente poder ouvir. Então eles vão fazer com que esse o e esse a, ou suas formas do plural, ganhem um n para poder fazer essa pronúncia. Como por exemplo, a gente tem escrevem mais o a, que fica escrevem-na. Olham mais o o, que ficam olham-no. Assim como põe mais o a, fica põe-na. E se a gente tem que o verbo termina simplesmente com uma vogal, a gente põe sua forma natural. Como por exemplo, se tem o comprei mais o o, comprei-o. Vendo mais o a, vendo-a. Nas últimas aulas, a gente também conversou sobre artigo. Pode ser também que você tenha uma pequena confusão entre diferenciar o o e o a de um artigo para o o e o a de um pronome. O que vai acontecer é que, para a gente poder entender essa diferença, o pronome, assim como a gente já viu, ele é a questão de ele substituir um nome, enquanto o artigo ele especifica o que vem depois. Então, para a gente poder pegar um exemplo de uma frase, a gente poderia ter que ela leu o livro e recomendou-o a um colega. Perceba que aqui a gente tem o livro, então esse o na frente de livro está especificando um substantivo, então aqui a gente tem uma função de artigo. Porém, perceba que quando eu tenho recomendou,
esse o está retomando uma informação que é a palavra livro. Então ele está substituindo a palavra livro. E perceba que depois do o, ou antes desse recomendou, não tem um substantivo para ele poder especificar. Por isso que ele é um pronome. Pronomes de tratamento também são outra forma que a gente possui para poder fazer com que a gente converse com uma pessoa na segunda pessoa. Ele é utilizado para poder dar uma ênfase em títulos ou até mesmo com classificações que existe de uma pessoa. Então perceber que é muito comum na nossa língua utilizarmos a questão do você, que ele foi uma forma que a gente tinha anteriormente do vossa mercê, que depois se mudou para vós mercê, vossum se, vão ser, você, e inclusive algumas outras formas que a gente tem o C, que é ou com CE ou CE e o acento circunflexo, ou se não, até algumas questões que a gente tem de digital ou de escrever, que é o SE. E apesar da gente estar conversando com uma pessoa, a conjugação do verbo ela é sempre feita na terceira pessoa. Então vocês podem perceber que quando a gente utiliza todos os pronomes de tratamento, como Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Excelência ou Senhor, a gente tem a questão de que quando a gente conjuga esse verbo é na terceira pessoa, mesmo que a gente esteja falando com ela. Inclusive, só uma dúvida, você sabe qual que é o pronome tratamento para quando a gente fala com o presidente ou com a presidente? Escreve aqui nos comentários para eu poder saber se você conseguiria tratar corretamente. Os pronomes possessivos possuem a função da gente poder relacionar o que possui de alguma coisa para poder se ligar com uma pessoa. Vale lembrar que essa lição é muito importante para principalmente ler algumas obras literárias para poder entender o sentido, porque a gente sempre acha que o seu ele é uma classificação de segunda pessoa, mas pode ser que você esteja falando de terceira pessoa, dependendo do contexto histórico de uma obra. Então, para a questão do singular, na primeira, segunda e terceira pessoa, nós temos meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, sua, suas. No plural, na primeira, segunda e terceira pessoa, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas, seu, seus, sua e suas. E perceber também que é muito comum na questão da oralidade a gente utilizar o seu para poder a gente fazer ou uma questão de carinho ou se não para a gente poder ofender uma pessoa. Por exemplo, quando eu falo seu lindo, eu estou querendo utilizar para uma questão carinhosa. Mas, por exemplo, se eu falo seu tonto, eu estou utilizando para poder justamente humilhar uma pessoa. E é super importante a gente perceber que quando a gente fala de terceira pessoa, a gente sempre vai utilizar os seus, sua, suas. Questão que existe aqui na informalidade, quando a gente vai conversar, é muito comum que a gente tenha essa diferença do seu, sua para a segunda pessoa e o dele e dela para a terceira pessoa. Mas é por isso que quando a gente vai ler uma obra, provavelmente pode estar se respeitando a questão gramatical e é por isso que você pode se confundir quando aparece o seu. Mas é por isso que a gente tem até algumas frases que a gente poderia ver que faz sentido, que não faria sentido ser segunda pessoa, mas ser terceira pessoa, como, por exemplo, uma expressão que é cada um com seus problemas. Não faz sentido ele ser segunda pessoa, mas faz sentido ele ser terceira pessoa, porque fala de cada uma das pessoas e não diretamente com você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, você tem alguma dúvida, você tem algum pedido ou alguma recomendação, elogio ou reclamação para você poder fazer? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para eu poder ler e conseguir te ajudar, ou se não, também te ouvir. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida, e inclusive alguns comentários muito gentis. Isso faz o meu dia, eu fico muito feliz, inclusive até mesmo de responder, eu respondo todo mundo. E talvez eu não responda tão rápido, mas é muito gostoso e é muito legal de ver que vocês estão gostando do que eu estou produzindo. E se você quiser continuar estudando sozinho, tanto para questão gramatical, para você poder interpretar textos, ou para poder fazer exercício, tem também o meu drive aqui embaixo para você poder conseguir acessar e continuar estudando gramática de forma autônoma. E se você quiser vir estudar comigo no meu curso de gramática, tanto para você poder aprender mais conteúdo, como também conseguir se sentir mais confortável em fazer exercícios que precisem de conceitos de gramática, tem também o meu curso aqui embaixo para você poder acessar com um link. E não só isso, mas poder utilizar um cupom e ter acesso a um curso muito mais barato para você poder conseguir ter ele para sempre. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado e espero que você tenha um bom dia e que você fique bem e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!